o tal do Super Mundial, tá? E eu fico muito feliz que Tô preocupado, viu? que nós, como brasileiros, tá? Fizemos essa convenção sem ninguém falar nada, que chamamos esse campeonato Super muito Mundial. bom chamar Porque assim, Copa do Mundo de Clubes é brincadeira, é o Super Mundial e eu acho incrível isso, a gente ter falado isso. E assim, cara, é porque vai ser uma zona no nosso calendário, já tá sendo Já agora. tá sendo. Porque além de tudo, tem 3 milhões de data FIFA o ano inteiro, vai ser uma loucura esse negócio aí. Mas, cara, pra nós brasileiros, esse campeonato é muito maneiro. É bagulho de videogame, né? Isso acontecer pra gente, né? No papel Sim. Eu tô preocupado com a prática, eu tô preocupado com os jogos, eu tô preocupado com o nível que o futebol brasileiro vai apresentar diante desses times europeus. Porque a gente tem visto no Mundial que não é super, né? No outro Mundial, os brasileiros às vezes nem chegando a se medir contra o europeu, porque no meio do caminho eles estão caindo para um asiático, pô. Sim. Porque no meio do caminho estão caindo para um time do México. O Botafogo sendo caiu pro Pachuca. Eu sei que o contexto do Botafogo era muito específico, né? O time jogou no domingo à tarde no Rio de Janeiro e na quarta-feira tinha um jogo no Catar. E ainda pegou um avião que a poltrona não reclinava, os caras deitados no corredor, deitados em fileira. E pagaram caro no avião. Negócio horroroso. Mas mesmo assim, tomou 3 do Pachuca. Sabe? O que será contra um Paris Saint-Germain, contra um Bayern de Munique? A gente tem o ouvido... Botafogo ainda pegou o Atlético Madrid e PSG, né? Pegou uma tabela difícil. A gente tem ouvido falar muito nos últimos anos, né? Poxa, enquanto for esse formato, vai ficar difícil o brasileiro ganhar um título mundial de novo. Desde o Corinthians de 2012 ficou mais difícil ainda. Muito mais. Então eu acho que vai ser gostoso assim, você desfrutar, você comprar, quem tiver essa condição financeira, Deus abençoe, comprar um ingresso, ir lá assistir um jogo contra o europeu, seu time lá se medindo e tal, beleza. Mas eu tô preocupado com o nível que o Brasil vai apresentar nesse assim, campeonato. os 4 times, né, classificados, Flamengo, Fluminense, Botafogo e o Palmeiras, dos 4, 3 desses são os times de maior poder aquisitivo do futebol brasileiro, né? Se você for ver hoje, né? Então, assim, e esses times, né? Assim, que o Botafogo tá numa situação, a gente já vai chegar em Botafogo, mas esses times têm condição de não de competir com os europeus, não tem, mas de fazer bons times pra ele. É o melhor que a gente tem financeiramente aqui no Brasil pra tentar bater lá nos caras, né? E o Palmeiras e o Flamengo, e até o Fluminense, pegaram grupos que, se ganhar dos outros dois, ali dá. É só um europeu. O Botafogo se fudeu que pegou o PSG e o Atlético de Madrid. É muito mais complicado. Bem ferrado. Só que, assim, o que realmente hoje, né, os times estão tentando se preparar. O Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras estão se preparando e tal. O Fluminense que é a questão, né? Que o Fluminense tá muito mal. Não, o Fluminense tá não tem os recursos pra fazer. E vai ser muito complicado, porque é o do grupo do Borussia, né? Isso. Mas tem ganhado dos outros lá, né? Tem uns times lá, como é que é? São O São HD, esses caras aí. Quer dizer, eu tenho uma coisa aqui que eu não admito. Que o clube brasileiro entre contra esses caras e não tem que ganhar desses caras, entendeu? Não, desses Pode caras perder. sim. Desses caras sim. Mas contra um Bayern, um PSG... Não tem como. Mas eu acho não que tem essa obrigação. É o que a gente falou, a diferença já não é tão grande mais, igual a gente achava que era, tipo assim, algum tempo da gente pro futebol desses caras. Não, eu acho que é até contra mais os árabes, fácil. pô, a gente tá vendo sorteio, tipo, quem cair com o Hilal tá fudido. Tá pô. O fudido. grupo de quem cair com o Hilal, por exemplo. Claro, né? mas há 10 anos, a gente falava, um brasileiro cair pro Al Hilal no Mundial, pelo amor de Deus, isso é impossível, isso é um vexame, fecha a porta do clube. Quem perde pra Raja, né? A Raja Casablanca, pô, vocês estão malucos, pelo amor de Deus, isso é o futebol brasileiro. Hoje já mudou, né? Hoje já mudou. Então a minha preocupação reside aí. Não estou esperando o título de nenhum brasileiro no Mundial de Clubes. Se acontecer, vai ser maravilhoso. Vou ficar muito surpreso. A minha preocupação é que o Brasil não passe vexame no Mundial. Que o Brasil consiga cair para um Real, para um Bayern Vai da pro vida, mata-mata, competindo, chegando no mata-mata, brigando, não tomando 4, 5-0, que é o medo, como o City fez no Fluminense, por exemplo. Essa é uma preocupação que eu tenho com esse É porque esse que é um negócio, né? Que eu ia falar assim, mas esses times europeus podem ir pra esse campeonato sem ligar muito pra ele. Mas sem ligar muito pra ele, eles estão macetando a gente no outro Mundial aí, sabe? Então, é que a diferença ela é muito grande mesmo. Então, eles não ligam, não é uma... Eles não criam um nível de mobilização, assim, nossa, tem um Mundial, como o Real Madrid jogou agora em dezembro. Nossa, tem um Mundial em dezembro, hein? Super importante. A imprensa não fica um mês falando do Mundial. Mas quando chega a semana do jogo, os caras pegam um avião e vão pra lá, os caras falam, beleza, vamos jogar sério isso aqui, né? Sim. Isso aqui é o Real Madrid, pô. Isso aqui é o maior clube do mundo. A gente não pode tratar com desdém nenhuma competição. Então eu acho que eles não têm uma obsessão pelo Mundial, não é um sonho como é pra nós, mas eles também não... Essa história de que os caras estão andando, não é bem assim, não. Aí uma coisa, né, que a gente discute muito aqui sobre esse Super Mundial, porque até agora ainda não tá muito claro quanto que os clubes vão receber pra jogar esse Super Mundial.
tem se falado de 50 milhões de euros, né? Esse é o número que tem sido jogado por aí. Tenho dificuldade de acreditar que vai chegar nisso. Não, pois é, mas o que a gente pontuou aqui é, cara, esse dinheiro, 50 milhões de euros para um clube do Brasil, não dá uma desequilibrada um pouco aqui na situação? É porque a gente tá vendo, obviamente, com as SAFs, tipo o Pedrinho, o John Tex, botando tanto dinheiro aqui que aí nem parece que é muito. Mas pra realidade do futebol brasileiro associativo, 50 milhões de euros é muito dinheiro, pô. É você revelar um moleque aí bizarro. Até pra realidade das SAFs. O Botafogo gastou... Isso aí seria, se o valor realmente for esse, pegando a conversão hoje, quase 6 e tal... Isso aí seria praticamente metade do que o Botafogo gastou nessa janela. Sim. Pois é, sim. É muito dinheiro. Sim. É muito dinheiro. Mas pra Boca e River, esse dinheiro, se for, é um negócio minha nossa senhora. Pra senhora, quem tá economicamente pior, pros centros piores, né? Pros centros economicamente hoje mais frágeis da América do Sul. E isso vai ser muito importante pra eles. E eu acho que no futuro, até mesmo o Libertadores, eu acho que vai passar por uma mudança de formato, porque nós já somos muito maiores territorialmente, o nosso mercado brasileiro é muito maior, a moeda está mais forte, se bem que tem países aí tentando se recuperar e tal, mas hoje o quadro ainda é esse, e o desnível está muito grande, assim. O Botafogo pegou um gigante uruguaio numa semifinal de Libertadores, numa semifinal, e passou como se fosse um time de criança, pô. Sim. Não, o Galo é o Penharol, gente. River, o Galo pegou o River Plate, amigo. No primeiro jogo, ele acabou com a semifinal. O River Plate. Estou falando de River Plate e Penharol. Estou falando de potências do futebol sul-americano. Os caras não conseguem brincar com a gente hoje. Não dá pro cheiro. Eu acho de verdade que em algum momento eles vão começar a reduzir as vagas. Eu acho também. Vai voltar ou pra 4, ou chegar no máximo a 5 vagas, porque tá virando um baile. Apesar que pra eles... Como é bom pela audiência, né? Que tem mais gente vendo. Muito mais audiência. O mercado brasileiro é gigantesco. Então tem isso também. Só que, beleza, eles têm o mercado brasileiro para valorizar e tal, e para lucrar, só que eles têm 7, 8 federações, confederações enchendo o saco. Escuta presidente da federação do Comebol, no caso, também. Vamos resolver ou não vamos? São 4 vagas para campeões de Libertadores nesse Super Mundial. 4 vagas preenchidas por brasileiros. Sim. E se continuar assim as próximas 4, a chance de gigantesca. Né? Então, eu acho que vai acontecer essa mudança. A chance dos argentinos é agora, porque o Super Mundial trouxe dinheiro, então Boca e River investiram pra essa Libertadores também. A chance é chegar. O problema é que se não ganhar nessa, a chance das outras mas o problema é que assim, eles estão investindo contando com o dinheiro que pode... porque né? até agora não tá claro até agora isso. não tá claro qual vai ser o valor. Se vai pingar mesmo 50 milhões. Ainda tem isso também, né? Nossa. Esse dinheiro realmente vai entrar, porque eles até fizeram um acordo de venda global de direitos de transmissão para o Mundial, mas que num primeiro momento teria ficado abaixo do que eles estavam projetando lá atrás e tal. Então, não sei se eles vão atingir as receitas que eles estavam querendo. Eu só acho que as negociações aí, né, que os times brasileiros fizeram para seus patrocinadores incluíssem bônus gordos para esse Super Mundial aí, né? Porque a gente sabe... tomara que tenha feito isso aí, né? Porque, pelo amor de Deus, né? É possível. Né? Ainda mais que muitos renovaram. O Brasil o Botafogo trocou o patrocinador Master, agora era uma casa de apostas, agora é outra casa. Fluminense também. Fluminense também. E aí a gente vai ver como é que vai. Eu tô bem mais... Antes eu tava meio... Ai, meu Deus. Agora eu tô mais animado. Eu tô animado. Acho que se passar, cara... um mês, cara. É que eu tô nessa. Você tava o quê? Preocupado? Tava com medo? Antes do sorteio, sabe qual é? Não, porque o sorteio pro Flamengo não foi ruim, não. Não foi. Não. Né? Tipo, tem o Chelsea que é obrigação. Deu animado. Não, então, eu acho que tem que passar. Não, calma. Mas assim, quando chega, fase de mata-mata, futebol, tudo pode acontecer, né? A gente tem aquela esperança, né? Futebol pode acontecer alguma coisa, né? Eu estou vivendo pra isso, alguma coisa, sabe? Pois é, então eu acho que pode ser muito legal. Mas aí o Botafogo realmente é o que mais vai sofrer, porque pegar o PSG... E o PSG é curioso, né? Que o PSG mandou esse estrela todo embora e tá jogando melhor. Tá melhor na Champions e tal. Que precisava, né? Uma coisa doida. Depois que o Neymar falou pro Romário da parada do ego, e ele deixou... A gente achava, mas ele foi muito claro. Foi. Ele foi... tinha jogo que um não tocava, tinha jogo que outro. E ele tava falando do Mbappé, né? Falou do Mbappé. Não, falou dele mesmo também. Falou, tem um momento que era assim. Mas você fala, cara...